poliedro convexo tem 32 faces, sendo 20 hexágonos e 12 pentágonos. O número de vértices desse polígono é... Quando nós estamos trabalhando com um poliedro convexo, nós podemos aplicar a relação de Euler, que ela diz o seguinte, que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Isso quer dizer o seguinte, que se eu souber o número de vértices e o número de faces, é possível descobrir o número de arestas. Se eu tiver o número de aresta, o número de face, consigo descobrir o número de vértices. Tá? Então é para isso que serve essa relação de Euler dentro de um poliedro, ou seja, para todos os poliedros convexos. Muito bem, vamos analisar o que diz essa atividade. Essa atividade está dizendo que o número de faces deste poliedro, que não é esse aqui, só vou usar esse aqui como um exemplo para depois complementar o nosso estudo, tá? Mas um poliedro convexo, ele tem 32 faces. E eu quero saber justamente o número de vértices. Só que eu quero que você perceba que ele também não dá o número de arestas. Eu precisava de pelo menos 2 dessas informações para conseguir descobrir a terceira. Como ele não fornece o número de vértices e não fornece o número de arestas, eu vou ter que seguir outro caminho. E é por isso justamente que eu trouxe essa figura aqui, esse sólido geométrico, para a gente compreender um pouquinho sobre essas situações. Tá? Veja, quero que você perceba que tem 20 pentágonos. Esse poliedro tem 20 pentágonos como faces. Mas por que essa informação é importante? Eu quero que você analise comigo o seguinte. Ó, essa figura, ela tem uma face, aqui tem essa face que é um pentágono. Tá? Esta aresta, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Esta aresta que está aqui, ela é comum tanto a esta face pentagonal quanto a esta outra face aqui, que é uma face retangular, ok? Esta definição será importante para a gente descobrir o número de arestas que tem este poliedro, tá? Eu sei que ele tem 32 faces, eu sei que 20 são hexágonos e 12 são pentágonos. Mas cada aresta desta face, ela será comum a duas faces, tá? Agora veja comigo o que isso pode representar. Nós temos lá hexágonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 20 hexágonos. 20 hexágonos tem exatamente quantas arestas? Tem 6. Então, 20 vezes 6 vai dar exatamente 120 arestas. Mas, como eu falei, cada aresta está sendo contado 2 vezes se eu fizer exatamente assim. Por isso, o que eu faço? Eu divido esse valor por 2 e eu tenho 60 arestas. Então, nas faces hexagonais, nós podemos contar exatamente 60 arestas. Agora, nós vamos verificar lá nas faces pentagonais. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Quantas faces há? 12. Quantas arestas ela tem? 5. 5 vezes 12 vai dar 60. Como as arestas estão sendo contadas 2 vezes, eu vou dividir por 2 e esse resultado vai dar igual a 30. Com isso é possível a nós descobrirmos o número de arestas, que serão as 60 mais 30, 90 arestas. Agora ficou mais fácil. Descobrindo essas 90 arestas, eu vou substituir na fórmula para descobrir o número de vértices. Vejamos. Então, os vértices mais o número de faces,
que são 32, será igual ao número de arestas, que eu descobri que vale 90, mais 2. Então, vértice vai ser igual ao 92. Esse 32 que estava somando vai passar subtraindo. Então, o número de vértices passa a ser exatamente 60. Olhando nas alternativas, nós vamos verificar que a letra C é que responde à nossa questão. Um poliedro convexo tem 3 faces pentagonais e algumas faces triangulares. Qual o número de faces desse poliedro, sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares? Vamos dar uma olhadinha e vamos ver o nosso conhecimento aí sobre a questão do que é um lado e o que é uma aresta, tá? Então vejamos. A primeira coisa que eu vou perceber aqui é que esse poliedro ele tem 3 faces pentagonais. Isso significa que ele terá, só montar aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha na questão do número de lados, tá? Então, se ele tem 3 faces pentagonais, significa que eu vou ter aqui, vamos colocar, ó, um pentágono é uma figura geométrica que tem exatamente 5 lados, né? Então, o que eu posso fazer aqui? 3 vezes o 5, que vai dar igual a 15 lados. Tem algumas faces triangulares. Como eu não sei quantas faces triangulares eu tenho, mas eu sei que face triangular tem 3 lados, então o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, ó, 3 vezes o x, em que o 3 representa os ladinhos e x vai representar o número de faces. Então, eu terei aqui 3x. Agora, para descobrir, então, o número de arestas, o que é que eu vou fazer? Para descobrir o número de arestas, eu vou pegar esse 3x mais o 15 e vou dividir esse valor por 2. Então, o que é que eu descubro aqui? Que este valor de x está representando o número de faces triangulares. Muito bem. Agora, qual é outra informação importante que eu tenho? Eu sei que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares. O número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares. Então, veja bem, como que eu posso escrever isso? Eu posso escrever o seguinte, que o número de arestas é igual a 4 vezes o número de faces triangulares. Certo? Qual é o número de faces triangulares? É x. Qual é o número de arestas? Está exatamente aqui, ó. Então, eu posso promover uma igualdade. Vejamos o que eu farei. Então, o número de arestas desse poliedro é 3x mais 15 dividido por 2. E aqui eu vou colocar 4 vezes o número de faces triangulares, que é x. Esse 2 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, eu terei aqui 3x mais o 15, que vai dar igual... Esse 2 passou multiplicando, 2 vezes 4, 8x. Vou puxar aqui para cima para continuar resolvendo. Então, eu chego à seguinte conclusão, de que esse 3 passa para cá subtraindo, então eu vou ficar com o 15, que vai ser igual a 8x menos 3x. Então, este 15 vai ser igual a 5x. O x será o 15 dividido por 3. Logo,
Puxando mais um pouco aqui para cima. O meu x será exatamente igual a... Aqui nós vamos dividir por 5 e não por 3, né? Então, 15 dividido por 5 é igual a 3. Significa dizer que nós temos 3 faces pentagonais, certo? E nós temos exatamente 3 faces triangulares. Logo, o total, letra D, 6 faces.